Pessoal, a nova lei de licitações e contratos, ela já teve uma preocupação com a atividade de gestão e fiscalização de contratos no planejamento. No planejamento da licitação, já há imposição de que o administrador público, e aqui quando nós falamos em administrador público, não podemos nunca nos esquecer que o poder legislativo, que é a grande parte do nosso público, atua também como administração pública de forma atípica, mas quando nos referimos à administração pública, é toda a atividade administrativa exercida por qualquer um dos poderes, de qualquer um dos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? E nós temos aqui, então, essa preocupação com o legislador já no planejamento com a fiscalização. O primeiro elemento que eu quero trazer a cada um dos presentes é justamente a previsão da fiscalização, da atividade fiscalizatória no projeto básico. No projeto básico. E aí, todos conseguirão ver aí comigo, né? Deixa eu clicar aqui só para arrastar aqui um pouquinho aqui para cima, aí não atrapalha a minha visão, né? Veja o que diz o projeto básico, lá na sua definição, no artigo 6º, inciso 25, da nova lei de licitações e contratos. Um conjunto de elementos necessários suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras e de serviços, devendo conter, no mínimo, os seguintes elementos. Quais elementos devem estar contidos aí? No mínimo. A linha eco, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. Então, no projeto básico já deve constar os subsídios para a montagem do plano de licitação e de gestão da obra, compreendidas a programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Então, já no projeto básico, assim como nós teremos também, logo já mostro, no nosso termo de referência usualmente, né, para bens e serviços comuns, já o projeto básico utilizado para bens e serviços especiais ou para obras e serviços de engenharia, então ele é usualmente empregado mais para esse tipo de objeto, já deve conter as normas de fiscalização. O mesmo nós encontraremos no termo de referência, que está definido lá no inciso 23 do artigo 6º da Lei 14.133, que traz como um documento necessário para a contratação de bens e serviços que devem conter os seguintes parâmetros, quais os que nos interessam aqui, neste caso, modelo de gestão do contrato. Modelo de gestão do contrato. Muitos podem estar se perguntando que modelo de gestão de contrato é esse? Quais são os modelos de gestão do contrato? Que modelo? Alguém, eu já recebi essa pergunta do professor, mas que modelo eu uso de gestão do contrato? Bom, nós vamos buscar lá no TCU e eu vou colocar logo aqui para vocês. Vitória, né, tente ativar o seu fone de ouvido aí, Vitória, que vai dar certo. Né? Se alguém puder, se algum colega puder digitar no chat ali, para a Vitória clicar no fonezinho de ouvido que tem no canto inferior esquerdo, e depois clicar em dados móveis, né, o Wi-Fi ali, ela consegue ouvir. Né? Do mesmo modo também, né, temos que ali. Então, pessoal, modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. E logo eu vou mostrar, então, os elementos aí deste modelo de gestão do contrato. É um modelo de gestão que vem a descrever como a execução desse contrato vai ser acompanhada e como ela será fiscalizada pelo órgão ou entidade. Essa é a grande pergunta que muito se faz. Como se estabelece um modelo de gestão? Né? O que é um modelo de gestão do contrato? Então, esse modelo de gestão do contrato, ele descreve como a execução do contrato será fiscalizada pelo órgão ou entidade. Nós buscamos lá no Tribunal de Contas da União esse modelo de gestão do contrato.
Ele vai descrever como ela será fiscalizada pelo órgão ou entidade. E consiste em quê? Consiste em quê esse modelo? Nós vamos ter o seguinte, ele deve conter, no mínimo, esses elementos que eu irei apresentar. A definição de quais atores do órgão participarão das atividades de acompanhamento e fiscalização do contrato, bem como as atividades a cargo de cada um deles. E aí nós vamos passar a ter, com a nova lei, dois elementos diferentes. A nova lei traz dois. E nós vamos ter inúmeros outros. A instrução normativa traz alguns que eu vou apresentar depois, o fiscal técnico, o fiscal administrativo. Aqui, no regulamento de licitações da Câmara dos Deputados, nós vamos ter o fiscal técnico e o fiscal administrativo. Quais são os dois que a Lei 14.133 de 21 traz? Ela traz a figura do gestor de contratos e do fiscal de contratos. Durante muito tempo, e aqui eu vi que tem alguns servidores municipais, durante muito tempo, eu acompanhei em muitos órgãos ou entidades, e principalmente no nível municipal, uma verdadeira confusão. Eu digo confusão de competências, quando se funde as competências entre a figura do fiscal e do gestor. Quem trabalha aí sabe que durante muito tempo só existia uma figura. Ninguém falava em gestor de contrato ou se achava que era a mesma coisa. Quando veio lá em 2017 a Instrução Normativa número 5, para regulamentar isso no âmbito do Executivo Federal, da Administração Federal como um todo, nós passamos a ter a utilização dessa instrução normativa pelos outros órgãos e entidades, e a partir dali se passou a ter uma definição melhor do que seriam as figuras da gestão e a figura da fiscalização dos contratos. Então, quais atores? Logo, nós vamos apresentar o que nós temos aí de atores, tá? A definição de um protocolo de comunicação entre o contratante e a contratada ao longo do contrato, devidamente justificado. Então, este estabelecimento de um protocolo de comunicação, ele faz parte do modelo de gestão do contrato. Como que eu vou operacionalizar o fluxo desta comunicação entre fiscal do contrato e preposto? Estas comunicações, elas devem ser escritas. Hoje, com a utilização dos recursos de TI, a inteligência artificial, tecnologia da informação, nós já temos sistemas próprios só para gestão e fiscalização de contratos, e tenho certeza que aí na Câmara vocês devem utilizar, em outros órgãos dos parceiros, daqueles participantes que estão aqui, devem utilizar esse fluxo de comunicação. Fiscal de contrato, e aí eu já vou advertir aqueles que poderão vir a ser fiscais de contrato. Fiscal de contrato não se comunica verbalmente com contratada. Fiscal de contrato só fala por escrito. Estabeleçam este fluxo de comunicação. Tem que ter um fluxo de comunicação para receber as demandas, obviamente, da contratada, mas também de eu estabelecer aquela rotina própria do fiscal de contrato, a rotina de fiscalização, a rotina de orientação, a rotina de solicitação de reparos, de substituições. Então, eu tenho que ter esse protocolo de comunicação. Isso faz parte desse modelo de gestão estabelecido pelo Tribunal de Contas da União. A definição da forma de pagamento, devidamente justificada, como se dará o pagamento da execução do contrato, como se darão aí as medições, como vão se fazer as etapas de pagamento. Obviamente que nós sabemos que o pagamento ele ocorre conforme for se dando o desenvolvimento, a execução do contrato, nunca de uma vez só. A própria lei, a nova lei, ela diz isso, que o pagamento não deve ocorrer de modo integral, ela deve ser parametrizado através das medições. Isso nós já tínhamos há muito tempo, mesmo antes da Lei 14.133. A definição do método de avaliação da conformidade do objeto entregue com relação às especificações técnicas, contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório e definitivo. E aqui eu trago uma experiência prática
que acontece muito, e não é da parte do fiscal de contrato, é da parte da comissão de contratação, é da parte do agente de contratação, é da parte do pregoeiro, né? O que muitas vezes acontece, e isso não é incomum. Essa compatibilidade entre as especificações técnicas, as especificações previstas no contrato e a proposta da contratada é fundamental. Esse item 4, ele tem que ser estabelecido previamente. O que eu quero dizer? A empresa, ela participa, e aqui quando eu falo empresa, inclui-se aí também as sociedades empresárias, né? O modo a licitante, vamos tratá-la como licitante. A licitante ingressa num processo licitatório, ela apresenta uma proposta inicial, posteriormente, lá ao final, quando ela apresenta a sua proposta definitiva, num pregão, por exemplo, em que há, né, a apresentação da proposta final adequada ao último lance dela e tal, ela muda a sua proposta. Ela muda a proposta. Ela tinha ofertado, e eu vou mencionar apenas a fins exemplificativos aqui, ela tinha lá no início da licitação ofertado Coca-Cola, vamos usar, ofertado Coca-Cola, e no momento de fechar a sua proposta final, ela fecha e ela coloca a descrição lá da Lama Cola, vamos colocar assim, né, da Lama Cola. E o pregoeiro, ele vai lá e aceita essa proposta, e adjudica essa proposta. E a autoridade competente homologa esta proposta. Chega na hora de executar o contrato, ele vai lá, e isso é má-fé, viu? Eu entendo que isso é má-fé. Ele vai lá e ele quer entregar a Lama Cola. E aí eles olha, administração, eu apresentei a minha proposta final, a comissão ou o pregoeiro aceitou a minha proposta, adjudicou o objeto para mim conforme a minha proposta, eu firmei um contrato conforme a minha proposta, e agora você quer cobrar o quê? Aquilo que eu apresentei lá no início? O que vale é a proposta final. Por isso se apresenta uma proposta final, do contrário não teria nem necessidade de eu apresentar uma proposta final. Então, aqueles que trabalham com licitação, tomem muito cuidado com isso. Tem que ser o verdadeiro cara crachá. Você sabe exatamente o que foi pedido na requisição, tem que bater com o que consta no termo de referência, o que consta lá na proposta, o que consta no contrato. Tudo de modo especificamente igual. Obviamente que no âmbito da execução contratual, a própria lei permite, né, a própria lei permite que nós tenhamos uma possibilidade de substituição por itens de melhor qualidade, né? Nós sabemos isso, o próprio TCU, inclusive, aceita quando há excepcionalmente alguma questão que haja necessidade de uma substituição, questão de uma marca, de alguma coisa específica por algo de melhor qualidade. A minha internet está falhando, pessoal, está cortando aí para vocês. Eu vi a Denise colocando aqui, né, que parece que a internet está falhando. Se puderem me dar o retorno aí no chat, a Valéria disse que está tudo ok. Tá? Não, então de repente não é a minha. Então, tá certinho. Eu agradeço aí a participação de todos, tá? Então, essa definição do método de avaliação, buscando a conformidade de todas as descrições, né? De todas as descrições, com vistas ao recebimento provisório e definitivo, é importante. E vejam comigo que o fiscal de contrato é aquele que faz, na maior parte das vezes, o recebimento provisório, né? O recebimento provisório ele é feito pelo fiscal de contrato, nós veremos isso à frente. Outro item importante desse modelo de gestão do contrato é o procedimento de verificação do cumprimento da contratada em manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o período de execução. Isso está na lei,
todos vocês sabem, me permitam chamá-los de vocês, né? Fica mais prático, assim. Então, aqui, esse procedimento de verificação, ele fica a cargo do fiscal de contrato. O fiscal de contrato é responsável por estar em constante verificação se a contratada continua mantendo as mesmas condições apresentadas por ocasião da licitação e pela assinatura do contrato, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, né? Todas as suas qualificações necessárias, ela é obrigada a manter, isso está previsto na própria lei. As sanções, né? As glosas, às vezes esse termo, para quem trabalha especificamente na área, é um termo conhecido, mas se porventura alguém, né, não saiba, a glosa é a conferência efetiva. Vou glosar, eu vou fazer um pente fino, vou fazer uma conformidade para verificar se efetivamente aquilo tudo está batendo com o que eu efetivamente contratei, aquilo foi executado efetivamente com o que eu contratei, né? Será que ela não está me empurrando algo a mais? Será que ele não está querendo, né, tirar proveito, colocando ali? Todos sabem que isso não acontece no Brasil. Acontece em outros países, obviamente, mas corre o risco de acontecer, né? De, às vezes, uma contratada querer tirar proveito. Então, o modo de ocorrer a glosa é muito importante. As situações de rescisão contratual, e logo eu vou mostrar aqui uma delas justamente pelo descumprimento das determinações regulares do fiscal de contrato, tudo devidamente fundamentado, né? E obviamente, com ampla defesa, contraditório, como deve ser, as garantias de execução contratual quando necessário. Então, esses são os 7 itens essenciais para o chamado modelo de gestão do contrato. Tá? O modelo de gestão do contrato, ele contempla aí, basicamente, esses 7 itens. Professor Felipe, isso está em algum artigo da nova lei de licitações? Não, não está. Isso foi sendo construído ao longo do tempo pelo Tribunal de Contas da União. Se vocês pegarem, né, as decisões do tribunal, se vocês pegarem, vocês vão verificar que o tribunal vem e assenta a necessidade desses elementos mínimos como modelo de gestão do contrato. A fiscalização contratual, ela é uma prerrogativa da administração pública. É um nome bonito para chamar de cláusula exorbitante. Lá na Lei 8666, nós não trazíamos como prerrogativas. Na Lei 14.133, o legislador optou por colocar prerrogativa da administração. Nada mais é do que a cláusula exorbitante. Por que é uma cláusula exorbitante? Porque é uma cláusula unilateral. É uma cláusula que permite tão somente uma das partes exercer uma prerrogativa. Não há aqui uma paridade, não há uma paridade de prerrogativas. Por isso, é uma cláusula exorbitante. Somente a administração pública pode fiscalizar o contrato. O particular lá, o contratado, ele não tem o que fiscalizar perante a administração pública. Agora, na execução contratual, aí ele pode, no exercício da cidadania, no exercício do controle social, obviamente verificando alguma irregularidade, ele fazer uma representação diante do Tribunal de Contas, né, do Ministério Público, como bem entender. Agora, na questão da fiscalização contratual, é unilateral da administração. E está lá no artigo 104 da Lei 14.133, que vai dizer que o regime jurídico dos contratos instituídos pela Lei 14.133 confere para a administração, por isso que é unilateral, a administração, em relação a eles, as prerrogativas de, e aí o inciso 3 traz, fiscalizar sua execução. Agora, olhe que ponto importante. Olhe que ponto importante, e logo eu vou mostrar alguns julgados. É uma prerrogativa da administração, todavia, é uma prerrogativa irrenunciável. Esse é o termo utilizado pelo TCU. Uma prerrogativa irrenunciável. É um poder-dever da administração. É como se fosse nós transportarmos lá da teoria dos direitos fundamentais aqui para dentro do nosso direito administrativo, aquela ideia dos direitos indisponíveis.
Sabe? Aquela ideia dos direitos fundamentais indisponíveis, que o indivíduo não pode dispor. Ele não pode dispor desses direitos. É a mesma comparação, é a mesma analogia feita aqui. É uma cláusula, é uma prerrogativa da administração da qual ela não pode abrir mão. Não pode abrir mão. E mais, a fiscalização da execução do contrato ocorre inclusive quando o objeto se tratar de bens. De bens. Eu vou ter a figura do fiscal de contrato, que ainda que ele não vai exercer na plenitude aquela fiscalização tal qual se exerce numa obra pública, tal qual se exerce num serviço, ele terá algumas incumbências, ainda que seja contar canetas. Né? Ele vai ter que contar caneta. O fiscal, né? A empresa entregou lá 100 canetas, ele vai ter que contar lá e pelo menos pegar um bloquinho daquele papelzinho e riscar ver que todas estão funcionando. É o exercício da atividade de fiscalização para esse tipo de entrega simplória que eu acabei de exemplificar. Então, prerrogativa irrenunciável, lembrem dessa palavra. Se surgir alguma dúvida, coloquem aí no chat, tá? Muitos ingressaram depois, nós estabelecemos assim, você pode perguntar aí pelo chat. Eu não vou abrir o microfone aqui, para nós não truncarmos muito a exposição e porque também ficará gravado depois no site aí da Escola da Câmara, né? Ficará disponível lá no YouTube. Então, para quem assiste gravado, às vezes fica um tanto truncado, a pessoa não está ali, ela não podia fazer pergunta, aí, às vezes é chato ficar escutando a pergunta que o outro fez, às vezes. Então, você pode colocar pelo chat, eu repito, né, a pergunta justamente para quem assistir gravado posteriormente ter a ideia do que foi perguntado, ou para os colegas que não estão acompanhando o chat. Para tanto, para o exercício desta prerrogativa da fiscalização, o artigo 25 da Lei 14.133, ele diz que o edital deverá conter, né, o edital, já vou responder a resposta aí, já vou responder a pergunta, né, de Andrade. Eu não, como eu estou com a tela aberta, aparece o chat, eu não sei se é o Andrade ou a Andrade, eu não sei se é um sobrenome, né, o Andrade. Perfeito, já respondo, tá bem, Andrade? Perguntei porque não aparece para mim, só aparece a minha janelinha aqui, tá? O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, os recursos, as penalidades da licitação. Olha aqui as palavrinhas mágicas. A fiscalização e a gestão do contrato. Fica claro que não é a mesma coisa, que nós estamos falando de fiscalização e gestão do contrato. Em inúmeros momentos, ao decorrer da 14.133, nós vamos ver essa diferença entre a gestão e a fiscalização do contrato, e eu vou apresentar depois aqui. O Andrade pergunta o seguinte, professor, sobre a comunicação entre o fiscal e o licitante, quais são os métodos aceitos pela administração pública? Andrade, é muito importante que aquele órgão ou aquela entidade venha a regulamentar isso, venha a regulamentar. Eu entendo que todo meio idôneo de comunicação é válido, inclusive o WhatsApp. Nós já temos aí muitas decisões, né, de que o WhatsApp ele é um meio de comunicação válido. Caso haja a necessidade de utilizar isto como prova, seja no âmbito do processo administrativo, ou seja no âmbito de eventual ação judicial, é muito importante que se faça ata notarial. Não basta, e isso é uma segurança, tá? No âmbito do processo administrativo, isso é muito aceito e é muito usual, mas eu estou recomendando aquilo que dá maior segurança. Faça ata notarial. Somente o print screen ali, né, da tela, somente o print screen da tela não é aconselhável. Faça ata notarial. Eu considero muito importante que, e aí cada ente
cada órgão, cada entidade vai ter o seu fluxo de comunicação, que seja feito tudo via ofício, tudo via ofício, tudo oficiado, tá? Tudo oficiado, mediante recibo, para ficar tudo às claras, ficar tudo comprovado de que ela efetivamente recebeu, né? E aqui eu tenho, antes de passar para vocês a consideração do Murilo, eu tenho aqui uma outra pergunta, que foi da Valéria. A Valéria diz o seguinte, a Valéria Silva: professor, nesse caso da pergunta do Andrade, o senhor entende que pode ser colocado previamente no instrumento convocatório a forma como vai ser essa comunicação? Valéria, eu entendo que não só pode, como é aconselhável que se coloque. É aconselhável, né? Ela é obrigada a colocar disponibilizar os seus dados de comunicação. Eu acho muito importante que isso seja colocado, inclusive, no contrato, para que conste no contrato o meio de comunicação, né? Então, tudo que se colocar no contrato se dá maior segurança. No âmbito da administração pública, nós utilizamos muito aquelas minutinhas engessadas, né? A gente sabe, recebe aquela minutinha pronta que praticamente você só troca a razão social e o CNPJ, não é isso? Estou falando alguma mentira? É muito comum nós termos assim aquelas minutas padrões. Só que não significa que algumas coisas eu não possa incluir a mais nesse contrato administrativo. Uma cláusula que eu dou exemplo é justamente a forma de comunicação entre o preposto e a administração, né? Para que ele disponibilize o meio de comunicação, o e-mail, ou daqui a pouco o próprio órgão ou entidade possui um sistema interno de TI, de tecnologia da informação, um sisteminha de acompanhamento, de gestão, né, de contratos ali, em que dispara um e-mail automático para o e-mail cadastrado nele no SICAF, né, que ele forneça por ocasião da assinatura do contrato. Nós temos inúmeras formas. O que eu tenho para dizer a cada um, não há nada engessado e qualquer meio hábil de comunicação sempre será válido. Qualquer meio hábil de comunicação sempre será válido. Deixa eu pegar aqui. Tínhamos aqui o Murilo dizendo o seguinte: em obras existe o diário de obra, onde tudo é anotado. Sim, Murilo, o diário de obra, né, o chamado em alguns lugares de livro do fiscal de contrato, livro da capa preta, né, que é geralmente aquele livro de atas ali, depende muito do lugar. Tem lugares que ainda é um livro, o livro de atas aquele, né, tem lugares que é sistema totalmente informatizado. Inclusive, os colegas da Câmara podem me dizer, porque eu tenho certeza que aí na Câmara é tudo informatizado, tem um sistema só para gestão e fiscalização de contratos, ou estou achando que a Câmara está bem avançada e ela não está tanto assim, né? Mas eu tenho certeza que sim. Então, depende muito do órgão ou entidade. O diário ele serve muito para se lançar as ocorrências, mas a comunicação em si, eu aconselho que seja ofício, tá? O Diego pergunta o seguinte: ata notarial, o sentido escrito, tipo um instrumento público feito em cartório? Exatamente, Diego. Né? A ata notarial, nós temos alguém aqui que não é do direito, pessoal que não é do direito, que é da área de administração pública, dessa área, acredito que temos, né? Então, o que acontece aqui, pessoal, o que acontece muito é o seguinte: a ata notarial é um instrumento público feito por um tabelião de notas, tá? Feito por um tabelião de notas, em que você leva o celular, apresenta a ele o celular, e ele vai fazer uma espécie de declaração pública, narrando exatamente o que foi apresentado para ele. No dia tal, por volta de tal horas, compareceu o senhor Felipe Dalenogari, portando um aparelho celular, marca tal, né, o qual me mostrou, com os meus olhos eu vi, entendeu? A mensagem dirigida pelo número tal, escrito isso, para o número tal, escrito aquilo, é isso que ele faz. E aí aquilo ali passa a ter um valor probatório, que o print por si não tem, tá? Perfeito? Então, vamos seguir aqui,
né? Porque a partir de agora nós temos que estabelecer um pouquinho quem é quem. Olha a Denise aí, que importante, olha só que interessante, né? A Denise é uma pedagoga cursando o 9º período de Direito, né? Bem-vinda aí, Denise, muito feliz. Quem é quem nessa história? E aí eu vou me socorrer a alguns instrumentos. No âmbito da Câmara dos Deputados, especificamente, nós temos uma portaria que ainda não foi revogada, embora nós tenhamos o regulamento licitatório agora de 2021, que é a portaria 119 de 2006. Essa portaria 119 de 2006, ela nos dá alguma base para a regulamentação da atividade de fiscal de contratos à luz da Lei 8.666 no âmbito da Câmara. Então, aqueles que são fiscais de contrato no âmbito da Câmara dos Deputados não podem partir para uma fiscalização sem conhecer esse instrumento. Professor, mas ele regulamenta a Lei 8.666, mas conceitos fundamentais previstos aqui são tranquilamente aplicáveis à luz da Lei 14.133 também. Então, essa portaria 119, ela tem que ser conhecida por quem exerce a fiscalização no âmbito da Câmara dos Deputados. Tem alguém que é fiscal de contrato aí e nunca leu essa portaria? Pode me contar, não vou xingar, não. Não vou ficar bravo. Pode colocar aí no chat. Professor, eu sou fiscal de contrato aqui na Câmara, mas eu nunca li essa portaria. Todo mundo conhece, até porque aqui nessa portaria que estarão, né, as prerrogativas as prerrogativas, as atribuições do fiscal. Deixa eu pegar aqui para compartilhar a portaria. Eu vou fazendo isso, tá? Muito seguido assim. Eu vou colocando a tela, daqui a pouco eu volto lá para a nossa tela. Então, aqui está ela, olha só, essa portaria aqui. Ó. Aqui ela vai trazer elementos da designação do fiscal, dos substitutos, né? Aqui as atribuições do fiscal de contrato. Então, essas atribuições aqui do fiscal de contrato, olha só, aqui estão praticamente todas as competências do fiscal de contrato. Veja comigo, ó, no âmbito da peculiaridade da Câmara dos Deputados. Lá no âmbito do Executivo, nós teremos a Instrução Normativa número 5, de 2017. No âmbito do município ao qual vocês estão vinculados, vocês terão uma regulamentação própria, ou se não tem, é importante que façam. E nós temos aqui nós exploraremos amanhã, estava agora até há poucos dias atrás, aqui disponível para votação a nova regulamentação do agente de contratação, dos fiscais de contrato no âmbito do Poder Executivo. Inclusive, se vocês procurarem aí lá no site da votação pública, tem muitas contribuições, muitas não, mas eu acho que deve ter umas 7, 8 lá por mim. Vocês vão ver meu nome lá como contribuição para alteração do texto normativo da regulamentação dos fiscais de contratos. Se procurarem ali no site do Planalto, aparece lá. Então, essa aqui é uma portaria. No âmbito da Câmara também, e aí me permitam eu mostrar, porque a Câmara aqui é a nossa anfitriã, né? Olha só, o ato da mesa 206, agora de 2021, ele aprova o regulamento dos procedimentos licitatórios da Câmara. Aqui nós teremos dispositivos específicos referentes à fiscalização de contratos. E o Murilo pergunta o seguinte: essa portaria faz efeito somente aos contratos da Câmara ou faz efeitos para todos os órgãos da administração pública? Não, Murilo, somente para a Câmara. E aqui eu tenho um ponto que eu tenho discutido muito e conversado com os amigos que trabalham nessa área, referente à regulamentação. Observem comigo o seguinte: nós temos visto aí muitos regulamentos, né, do Poder Executivo, decretos, instruções normativas do Poder Executivo. Professor, e os outros poderes da União? Eles estão subordinados a esse decreto do presidente? Não estão subordinados. Não estão. Cada poder no seu quadradinho. Por isso existe autonomia e independência dos poderes. Cada um no seu quadrado. Um decreto do presidente da República
exceto aquele da atualização dos valores, tá? Aquele lá, a própria lei diz. Alguns outros também a lei vai dizer, mas como regra, os regulamentos, regulamento no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, do Poder Executivo. Um decreto do presidente não tem o condão de obrigar um outro poder, a administração pública de um outro poder. Claro que nada impede, e isso é o meu entendimento, nada impede que no âmbito da Câmara dos Deputados se adote os decretos do Executivo. Nada impede. O que não existe é a obrigação, a imposição de observância. Não. Inclusive, está aqui, ó. Esse ato da mesa número 206, ó, ele regulamenta os procedimentos, já com base, ó, este ato tem por objetivo regulamentar internamente a nova lei de licitações, a Lei 14.133, no âmbito da Câmara dos Deputados. Está aparecendo para vocês o ato da mesa número 206, né? Se não estiver, me avisa que eu coloco aí. Aqui, nós vamos ter, veja comigo, para passar mais rápido, nós vamos ter aqui, ó, a definição das atividades de gestão e fiscalização do contrato para o âmbito da Câmara dos Deputados. Nós vamos ter aqui, ó, as figuras dos gestores e dos fiscais de contratos, teremos aqui no artigo 6º. Nós vamos ter aqui os diferentes fiscais, veja comigo, ó, a gestão da execução dos contratos, aqui no artigo 17. Nós teremos aqui a fiscalização técnica. Nós teremos a fiscalização administrativa. Nós teremos no 18 as incumbências do gestor do contrato, né? Então, essas regulamentações aqui, elas são próprias da Câmara, que nós, né, como eu disse, estaremos aí revisitando e visitando em muitos momentos durante a nossa fala entre hoje e amanhã. Então, aqui a portaria 119, como eu disse, ela é importante para procedimentos, para conceitos. No âmbito da administração pública federal, nós teremos esta portaria, ou melhor, essa instrução normativa 75 de 13 de agosto de 2021, que estabelece regras para a designação e atuação dos fiscais e gestores de contratos, à luz da Lei 14.133. Professor, mas ela tem apenas 3 artigos? Sim. O principal deles é o primeiro. O único que serve para alguma coisa aqui. O que ele vai dizer? Olha aqui, ó. Fica autorizada a aplicação da instrução normativa número 5 de 2017, no que couber, para a designação dos fiscais e gestores de contratos, bem como, né, para a atuação da gestão e fiscalização da execução contratual. Ela vem e diz, olha, aplica, e até vir a nova regulamentação, aplica a instrução normativa 5 de 2017 para a fiscalização e a gestão, ok? Quem é de município? Quem é de município aí? Quem é de municípios parceiros aí da Câmara, que trabalha em município? Quem é de município sabe muito bem que inúmeros municípios aplicam essa instrução normativa número 5 de 2017, utilizam ela como instrumento normativo para fiscalização e gestão de contratos. Muitos municípios não têm instrumento próprio, pegam emprestada essa instrução normativa número 5. Não tem ninguém de município? Fiquem tranquilos que eu não vou fazer pergunta direta, não, tá? E eu também não paro de tomar o meu chimarrão. Me desculpem aqueles que não gostam, porque muitos não gostam, tá? Mas eu, para lubrificar a garganta, né, eu passo a aula inteira assim, tomando meu chimarrão. Ó, o Everaldo, né, de município, a Fernanda aí é de município. Everaldo, Fernanda, vocês estão aí. No âmbito do município de vocês, vocês possuem uma regulamentação própria ou vocês utilizam a instrução normativa número 5 de 2017? Aquela da União, só para eu ter um parâmetro aí, um exemplo para dar.
para o pessoal não dizer que eu estou mentindo aqui, que muitos municípios usam ela diretamente, né? Aplicam ela diretamente. Então, esta aqui, ó, a instrução normativa número 5. Ó, a Fernanda disse que lá tem, né? Própria. Instrução normativa número 5, de 26 de maio de 2017, que o Everaldo diz que também utiliza lá no município dele, vai dizer no seu artigo 39, desse tamanho que você está vendo na tela, obviamente que eu não vou ler ele inteiro, só a parte que nos interessa, desse tamanho que vocês estão vendo na tela, vai trazer o que são essas ações, essas atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato. Veja comigo, as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir, analisar, apreciar, medir, comparar, aferir o cumprimento dos resultados previstos pela administração para os serviços contratuados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, nós vamos falar sobre isso depois, fiscais, trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, aplicação de sanções, extinção, dentre outras. É este conjunto de ações. Fiscal de contrato faz repactuação de contrato? O que vocês acham? Faz repactuação? Claro que não. Claro que não. Quem faz repactuação é quem assina contrato. Quem assina contrato geralmente é o ordenador de despesas ou alguma outra autoridade delegada. Mas geralmente é o ordenador de despesas que assina contrato. Só repactua aquele que assina. Aquele que assina. Quem não tem delegação ou quem não é a autoridade que firmou o contrato, não tem competência para repactuar. O fiscal de contratos aqui, ele atua como um pombo-correio. Ele recebe o pedido de repactuação e encaminha para a administração pública, para quem tem o poder decisório para repactuar. Tá? Que diz o artigo 40 da instrução normativa? Ele vai dizer o seguinte, né? O conjunto de atividades que trata lá o artigo 39 compete ao gestor da execução dos contratos. Então, veja, gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pela caixinha de sugestões do público usuário. Né? Não tem lá a caixinha de sugestões, lá de reclamações, né, de avaliação, a ficha de avaliação, não tem lá a ficha de avaliação? Então, o gestor do contrato, ele é como se fosse um coordenador de toda essa galera. Vou usar essa palavra aqui, obviamente, para representar uma quantidade grande, né? Toda essa galera. O fiscal técnico, o fiscal administrativo, o fiscal setorial e o público usuário. Ele recebe tudo isso e ele é responsável por fazer essa gestão. E aí, o que nós vamos ter? As definições que vão ser importantes aqui, porque essas definições, elas embasaram alguns elementos da Lei 14.133. Olhe comigo, a gestão da execução, vamos lá para o primeiro, para a gestão, é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual, ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos, quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. Vejam, essa figura, e aí vocês terão inúmeras situações, a depender do órgão ou entidade. O próprio gestor do contrato pode ter competência para aplicação de sanções administrativas. Uma disposição interna do órgão ou da entidade pode prever determinadas sanções ao gestor de contratos, sem ser autoridade máxima. O gestor do contrato ele pode ficar incumbido da aplicação de uma advertência, de uma multa, até um impedimento de licitar e contratar. Declaração de inidoneidade, nunca. Nunca. Esse é da autoridade máxima. Agora, uma suspensão lá da Lei 8666, um impedimento da Lei 14.133, uma advertência, é possível que ele aplique. Inclusive, vocês podem dar a experiência de vocês aqui, se no âmbito do órgão da entidade de vocês, o gestor do contrato ele não tem competência, se porventura ele não tem competência para aplicar sanção. Tenho certeza que alguns vão dizer, olha, aqui no meu município, aqui no meu órgão, aqui na Câmara, o gestor do contrato ele detém competência para aplicar uma advertência, né, para aplicar um impedimento, algo assim. Quem é e o que faz a figura do fiscal técnico? Quem é e o que faz a figura do fiscal técnico, gente? Olha só. Essa fiscalização técnica, ela é o acompanhamento que terá como objetivo a avaliação da execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no edital para efeito de pagamento conforme o resultado. Traduzindo, esse aqui é o fiscal que se ferra. Esse é o fiscal que se ferra. Esse aqui é o fiscal que coloca a mão na massa. Esse aqui é o fiscal que, se der problema, é o primeiro a sentar. Esse fiscal técnico, que o próprio nome diz, é para ser técnico. O próprio nome diz, é para ser técnico. É para ser o engenheiro. É para ser o cara que entende, que conhece aquele objeto justamente para saber isso aqui, ó, para aferir se a quantidade, se a qualidade e se o modo da prestação é compatível com os indicadores. Esse é o cara responsável por medir se aquela camada asfáltica efetivamente está batendo com aquilo que foi contratado. É o cara para saber se a quantidade que está sendo empregada de cimento, de areia, do que for, efetivamente é o que foi contratado. Esse aqui. E cá entre nós. Aqui em Brasília, né, aqui no nosso, pegando ali a esplanada, né, vamos dizer ali, os palácios ali, nós vivemos uma realidade diferente. Ali nós podemos dizer que nós temos efetivamente meios humanos, recursos humanos para conseguir fazer uma fiscalização técnica. A realidade na grande parte desse país não é essa aqui. A realidade em grande parte do país é um servidor qualquer, de nível médio, sem formação específica, que é designado para fazer esta fiscalização técnica. É um técnico administrativo que é designado e ele incumbe lá fazer. E ele vai engolir aquilo que falarem para ele que é. Ele vai engolir aquilo que falarem para ele que é. O cara não é engenheiro. Eu não entendo nada de engenharia. O que me falar ali, legal, então tá, tá certinho, é isso aí mesmo, bacana, então tá tudo certo. Estou atestando tudo aqui. Né? E o Andrade faz uma pergunta. O Andrade diz o seguinte. O Andrade diz, professor, nos casos de inexistência de servidor qualificado para fiscalizar efetivamente, o que se pode fazer? Andrade,
não é só o que pode, é o que deve. Contratação de empresa especializada para assessorar o fiscal. Contratação de empresa ou profissional, né, especializado naquela área para assessorar, para passar as informações. Se eu não tenho, eu tenho que fazer isso. E fiscais de contratos, solicitem isso por escrito. Se você não solicitar por escrito, você vai responder por eventual inadequação do objeto. Solicite, requeira. E se a administração pública disser não, você está seguro que a sua parte você fez, que era requerer, justamente motivando que você não tem a qualificação técnica necessária para aquele objeto específico. Agora, se você só disser amém e você não fizer esse requerimento, você está aí, né, compactuando, você está aí aceitando e dizendo que você está pronto, preparado, tudo tranquilo. E aqui, pessoal, nós temos que ser sempre realistas, né? Existem objetos que são tranquilos, que qualquer cidadão médio fiscaliza. Concordam comigo? Né? Vamos pegar aí um serviço comum de engenharia, servicinho. Qualquer fiscal ali consegue ver uma pintura, se está bem feita, uma entrega de material comum, né? Um material de expediente, digamos assim, uma coisa que um homem médio consegue analisar. Outros não. Outros nós sabemos que só quem consegue analisar aquilo com precisão, com adequação, é um engenheiro, é um médico, é um farmacêutico. Não tem ninguém da área farmacêutica aí, não? Pô, a área farmacêutica é um caos, é um problema. A área farmacêutica é sempre caos. Quem trabalha sabe disso, né? Deixa eu passar aqui. Eu não vou... como o nosso tempo, pessoal, é só 2 horas, nós sabemos que ele é curtinho, é 2 horas hoje e 2 horas amanhã, né? Eu não vou fazer intervalo, não, tá bem? Eu vou tocar 2 horas hoje e aí a gente toca 2 horas amanhã, para nós aproveitarmos o tempo aí ao máximo para nós não perdermos aí alguns minutos sagrados. Se alguém precisar, obviamente, às vezes corre ali, pega um cafezinho, faz alguma coisa, mas procura. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem uma contribuição muito importante aqui, deixa eu ver quem contribuiu. A Fernanda. A Fernanda é o seguinte, ó, estamos capacitando os servidores para exercer fiscalização. Temos servidores DRH com fiscais de contratos de medicamentos. O que é um problema demais, na meu ver, Fernanda. Problema. Eu digo justamente porque a parte farmacêutica é um calo. A parte farmacêutica é muito complicada. Por isso estamos fazendo vários cursos de capacitação para ajudá-los. Tem que fazer, tem que capacitar. Felizes são vocês, né, que estão aqui na Câmara, aqui fazendo nessa capacitação. A Fernanda diz, temos farmacêuticos também, então isso é importante, um assessoramento técnico, né, o assessoramento técnico, justamente para poder se solicitar aí um servidor ou uma empresa. Olha o que é o fiscal administrativo. Olha aqui, o fiscal administrativo é o do papel. É o do papel. E em muitos lugares, isso aqui é cumulativo. Existe um único fiscal pegando justamente as atribuições técnicas e a administrativa, o que é para ser separado. O que é para ser separado. A regulamentação da Câmara já traz separado. A instrução normativa traz separado. Quando forem regulamentar nos outros órgãos e entidades dos participantes, parceiros aí, façam separados. Olha qual é a incumbência do fiscal administrativo. A ele incumbe o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como as providências tempestivas no caso de inadimplemento. Esse fiscal administrativo é o cara que vai lá cobrar a documentação da empresa. É o cara que pede o comprovante do pagamento do recolhimento do FGTS. É o cara que pede o comprovante lá
pagamento dos salários. É o cara que faz um checklist previsto no artigo 50 da Lei 14.133, que logo eu vou mostrar na sequência. O artigo 50 da Lei 14.133 agora traz elementos mínimos que o fiscal administrativo deve exigir. Todo mundo compreendeu aqui a diferença do fiscal técnico e do fiscal administrativo? Vocês viram? O fiscal técnico é o cara do objeto. É o cara que vai fazer a conferência, que vai fazer a adequação. O fiscal administrativo é o que vai pegar a parte referente aos contratos de mão de obra. Ele vai cuidar da parte trabalhista e previdenciária, que é onde dá problema também no âmbito administrativo. E aí eu digo para o Robson, né? O Robson compartilha com a turma que a realidade de muitos municípios impede a observância dessa segregação da gestão e fiscalização. Por isso eu disse, em muitos lugares essa fiscalização técnica e administrativa é exercida por um único servidor, por um único agente. Fiscalização setorial. É a nossa terceira. O que faz o fiscal setorial? Olha só, ele realiza o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade. Esse fiscal é o fiscal dos fiscais, entenderam? Existe um gestor de todos os fiscais e existe um fiscal dos fiscais. Esse cara aqui é o cara que faz a fiscalização da execução quando tiver um contrato sendo executado em diferentes órgãos. Ele vai fazer a coordenação tanto da fiscalização técnica quanto da fiscalização administrativa. Por isso, ele é um fiscal setorial. E a fiscalização feita pelo público usuário é o acompanhamento, é a caixinha de sugestões, o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário. E é muito importante, exijam que tenha isso. Né? Exijam que tenha isso. O Ítalo diz o seguinte, olha só, aqui na Câmara, em alguns contratos, existem auxiliares de fiscalização, uma figura semelhante a este fiscal setorial. Exatamente, você estava vendo no regulamento, tem os auxiliares de fiscalização. Ítalo, para compreender na prática da Câmara aí, e aí você me auxilia, tá? Com essa sua experiência. Esse auxiliar de fiscalização, ele seria como se fosse um coordenador dos dois fiscais, da fiscalização técnica e da fiscalização administrativa. Seria isso. Ele estaria no ápice de uma pirâmide aqui, embaixo ali os fiscais, né, que vão atuar em diferentes setores, e ele estaria em cima fazendo como se fosse ali essa coordenação dessa fiscalização. Seria essa a ideia desse fiscal setorial, né, que no regulamento de vocês não tem, mas seria essa o papel dele. Vamos para a nossa lei 14.133. Ali nós estávamos vendo os conceitos da instrução normativa número 5 de 2017, tá bem? Agora nós entramos aqui na lei 14.133. O que diz o artigo 117? O que diz esse artigo 117 da nossa nova lei de licitações? Olha só, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Então, o que nós teríamos aqui, ó, previsto na lei? A lei deixa a possibilidade daquele indivíduo cumular aquela fiscalização técnica e administrativa. Está aqui um ou mais. Quando eu tenho diferentes fiscais, eu vou ter mais fiscais de contrato. Quando eu tenho um, que, como eu disse, é uma grande realidade, aquele indivíduo vai ser o fiscal técnico e vai ser também o fiscal administrativo. Tá? Deixa eu ver aqui duas contribuições
antes de nós avançarmos, é o Evaldo. O Evaldo diz o seguinte: no âmbito da administração pública, estamos vivendo uma nova realidade, a terceirização de serviços. Nesse contexto, temos nos deparado com a necessidade de fiscalizar as empresas que fornecem, deixa eu ver aqui, mas fornece a mão de obra. Mão de obra. Fornece a mão de obra. No entanto, na maioria dos casos, os fiscais designados não possuem formação mínima necessária em algumas áreas. Por exemplo, em direito administrativo e trabalhista, de RH, previdenciário, trabalhista. Neste caso, é possível a criação de um departamento específico para fiscalizar os contratos de prestação de serviço? Bom, primeiro, a terceirização é realidade. Nos longínquos interiores, pode não se ver muito. Aqui em Brasília é a nossa realidade, nós sabemos disso. Quem trabalha nos ministérios, quem trabalha aí na Câmara, sabe que a terceirização veio para ficar. Esse serviço técnico-administrativo, de analista, isso é terceirizado. Temos muita terceirização, muito. E aí entra nessa parte. Está lá no artigo 50, eu já vou mostrar já. Tá? É possível a criação de um departamento? Claro que sim. Não há nenhum impedimento legal. Se a tua realidade permitir isso, essa é a questão. A tua realidade permite isso? Você tem estrutura de recursos humanos suficiente para montar um departamento só para isso? Se é possível, não tem nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Agora, tem um certo ponto, e aí talvez vocês podem me corrigir, mas no meu entendimento, o homem médio consegue fazer essa fiscalização administrativa. É papel, pô. Eu entendo que sim. O cara tem que me... Será que é porque eu conheço um mínimo do direito? E aí, para mim, parece ser tão fácil isso? Porque ele tem que juntar comprovantes. Comprovantes do recolhimento é mês a mês. Comprovante do recolhimento do FGTS, do pagamento do INSS, do pagamento dos salários. Né? Se ficar com dúvida, eu peço um socorrinho ali para o departamento jurídico para ver se tem algum problema. A própria lei vai trazer o checklist que eu tenho que fazer. Efetivamente, vocês podem ficar bravos comigo, até discordarem tecnicamente de mim, mas eu entendo que isso o homem médio consegue fazer, esse tipo. Né? O Wellington diz ali, havendo uma capacitação mínima, também penso que o servidor consiga fazer essa parte administrativa. Exato, eu também entendo. Essa fiscalização administrativa, essa eu entendo que o homem médio consegue fazer. A técnica, não. A técnica, eu entendo que tem que ter um aspecto técnico, tá? Mas isso é questão de opinião, é o meu pensamento. Sei que muitos podem discordar, obviamente, e também, né, nada impede se criar um departamento específico para isso, nem um pouco. O Murilo traz uma experiência. Ó. O Murilo diz muito comum no DENIT, DERS, a contratação de empresas que fazem fiscalização de obras ou serviços e contratação do gerenciamento da obra. E aqui eu vou mostrar uma coisa para você, Murilo. Ela não pode fazer a fiscalização. Se ela faz, você não conta, tá? Se ela faz, você não conta, mas ela não pode. Isso vai estar logo aqui, já vou mostrar agora um balãozinho no lado para vocês aqui. E aí vocês vão ver por que ela não pode. Deixa eu avançar aqui. Olha só, por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme os requisitos estabelecidos no artigo 7º, ou pelos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. E aí vem a janelinha embaixo. Olha o que diz o TCU, ó. Tem duas janelinhas para vocês sobre essa designação. Primeira, a nomeação genérica de servidores para atuarem como fiscais, sem especificação dos nomes, nem dos contratos a serem fiscalizados. Vocês acreditam nisso? Se está aqui é porque alguém fez isso, tá? Contraria o princípio da eficiência, por inviabilizar a atribuição de responsabilidade específica a determinado servidor.
Quando você acha que tiver algo impossível de ser feito, quando você não acredita que algo possa ter sido feito, você vai lá no TCU que alguém fez, viu? Você vai encontrar alguém que fez. Sério. Não, vocês vão de concordar comigo. Esse aqui é o Acórdão 3676, ó, de 2014, lá da segunda Câmara, de relatoria do ministro José Jorge. Olha isso. Ó. Por que tem isso aqui? A nomeação genérica de servidores para atuarem como fiscais, sem especificar os nomes, nem os contratos que serão fiscalizados. Gente, como é que eu vou fazer uma nomeação dessa? Que nomeação é essa? Meus amigos, eu tenho que botar o nome, a matrícula e o contrato que o cara é responsável para fiscalizar. E, se possível, publicar junto com a designação as atribuições dele. Eu não, como é que eu não vou designar? Eu não sei que designação é essa em que eu não designo nenhum servidor, não coloco ao servidor nenhum contrato a ser fiscalizado. Beira uma piada, beira uma historinha, né, engraçada, no mínimo. E olha essa outra aí, essa outra janelinha que eu trouxe aos senhores e às senhoras. A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha praticado atos concernentes à função de fiscal de contrato, como o atesto de notas fiscais. Veja, o atesto de notas fiscais é função típica do fiscal. Ele faz o recebimento dos objetos, ele atesta. Aqui, nesse acórdão 12489 de 2019, também da segunda Câmara do TCU, o que se enfrentava aqui? O que se enfrentava? Se enfrentava o seguinte, olha, o fiscal lá, ele nunca foi formalmente designado, não se publicou no boletim, não se fez a publicação de que ele era formalmente o fiscal, do fiscal de contratos. Mas era ele que atestava. Ele que atestava. Não tem ninguém das Forças Armadas aqui, não? Ninguém? Ninguém do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Opa, ó o Andrade. O Andrade disse, ó, pronto, Guilherme, pronto aí. Isso não é comum no almoxarifado? É comum, porque lá no âmbito do Exército nós temos a função do almoxarife, no âmbito das Forças Armadas. O que acontece? Muitas vezes, ó, o Andrade diz que é o chefe do almoxarifado, né? Olha só, muitas vezes, o que nós temos? Nós temos o almoxarife como a figura que faz o ateste das notas, ou um outro servidor. Mas ele não é designado lá como figura com o nome fiscal de contrato. Em muitos lugares é assim, não é designado como fiscal de contrato, porque é um contrato rotineiro de entrega de materiais. Ele atesta. Esse acórdão aqui era exatamente essa situação. E aí, no momento em que foi imputar a responsabilidade para ele, ele disse, opa, eu não sou fiscal de contrato nenhum. Nunca foi publicado em nenhum boletim, nada, que eu sou fiscal de contratos. Não sou fiscal de contratos. Pois aí o TCU disse, firmou essa tese, ó. A ausência de designação formal não obsta a responsabilização do agente que tenha praticado atos concernentes à função de fiscal de contrato. Se no mundo da vida, acontece isso, e a Gabriela traz uma experiência aí, a Gabriela diz o seguinte, no caso aqui do laboratório, o almoxarife é o fiscal de contratos, e eu, como auxiliar, sou a fiscal substituta. Né? Então, é mais ou menos isso, o almoxarife, mas pelo que a Gabriela falou, é publicado formalmente como fiscal. Está lá o nome, fiscal. Aqui era uma situação que não era, não impede a responsabilização, para que todos tenham este conhecimento. Tá? Temos requisitos? Sim, nós acabamos de ver ali, né, que nós temos requisitos que estão estabelecidos no artigo 7º da Lei 14.133. Né, requisitos estabelecidos no artigo 7º. O que diz o artigo 7º? Olhe comigo. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências. O que é a gestão por competências? No âmbito lá da gestão dos recursos humanos. É aquela gestão de cada um no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo. Eu não vou colocar um pedreiro fazer parecer jurídico.
Eu não vou colocar um advogado fazer a parede, vai cair. Né? Então, isso é gestão de competências, é eu alocar os recursos humanos dentro das competências que lhes são atribuídas, compatíveis com a sua formação, né? com a sua expertise. Então, veja, ou aqui as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, assim como o gestor de contratos, assim como o fiscal, que preencham os seguintes requisitos que são cumulativos. E agora nós vamos discutir. Primeiro, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Fiscal de contrato não necessita ser efetivo. Fiscal de contrato não necessita ser de carreira. Não. Agente de contratação, pregoeiro, estará no artigo 8º. Aí é necessário que seja de carreira, é necessário que seja efetivo. Não há dúvidas, não tenho que pescar ali, não tenho que piscar. Está escrito no artigo 8º. Agora, fiscal de contrato é o 7º. Então, não necessita obrigatoriamente ser efetivo, não necessita ser de carreira. O que eu entendo? Eu entendo que a preferência estabelecida pelo legislador deve ser cumprida. Deve ser cumprida. Então, a partir do momento em que eu não cumpro a preferência, eu motivo. Eu só afasto a preferência estabelecida pelo legislador mediante motivação. Não é o meu livre-arbítrio. Ah, não, eu prefiro. Ah, não, eu prefiro. Não, eu tenho que motivar. Tendo em vista a ausência de quadros, né? Tendo em vista a ausência de servidores efetivos no quadro, a ponto de não dar conta de toda a demanda, né? Designo também aqueles membros dos quadros temporários. Mas eu motivo isso. Eu entendo que tem que ser motivado, porque é uma preferência que o legislador estabeleceu. Mas tudo bem, esse primeiro é o de menos. Ele discute isso, se vale, se não vale, está valendo e é norma posta. Segundo, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos. Primeiro, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos. Inclusive atribuições, né, de lugares que têm departamento só de fiscalização. Então, é uma atribuição. Ou não é cumulativo, é alternativo. Só esse de baixo aqui já dá para vocês, ó. Ou possuam formação compatível. Que formação compatível é essa? Que formação? O legislador... Tem alguém que assessora o nosso legislador, aí, meus amigos da Câmara, tem alguém aí que assessora? O nosso legislador tem horas que ele dá uma enrolada, que ele enrola, deixa isso aqui justamente para nós ficarmos quebrando cabeça depois, para nós ficarmos quebrando cabeça. O que é possuir formação compatível? Um curso de formação de fiscais de contratos serve aí? Um curso de formação de fiscais de contratos? Muitos de vocês vão entender que sim. Eu tenho dúvidas. Eu acho que não. Eu já briguei muito com os outros colegas por causa disso aqui. Tá? Eu entendo que essa formação compatível é justamente aquela expertise, a peculiaridade para aquela área. É como se fosse eu colocar um médico fiscalizar uma obra. Não dá. Não dá. Professor, mas e o servidor de nível médio, generalista? Lá, o que ele entra aqui nessa formação compatível? Ele entra aqui, olha, se ele tiver um curso de administração, se ele tiver um curso técnico, se ele tiver... Vamos ver como será interpretado isso aqui. Se ele tem um curso de formação de pregoeiros, ele tem um curso de licitações e contratos, um curso feito aí com o professor Felipe, feito aqui, o pessoal vale para isso aqui? Ou ele precisa ter uma pós-graduação naquela área, ele precisa ter um curso superior naquela área, um curso técnico. O nosso legislador aqui, né, o nosso legislador, ele não elucidou isso aqui. Ele não elucidou. Isso aqui gera uma certa discussão. Mas vamos lá, possuam formação compatível. Vamos para o terceiro. Ou, por isso que, em virtude dessa parte final, eu entendo que essa formação compatível ela tem que ser um curso técnico, um curso universitário.
porque senão não teria nem por que ter essa última parte. Olha aqui, ó. Ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Um exemplo aqui é a escola da Câmara, né? É uma escola de governo. Então, a certificação dessa aqui dá. Então, eles são alternativos. Ó. O Carlos faz uma pergunta, ele diz o seguinte, esse requisito de formação supre-se com a formação acadêmica individual ou com as atribuições do cargo ocupado? Com as atribuições do cargo ocupado, sim. Entra no primeiro, ó. Tenho atribuições relacionadas a licitações e contratos. Professor, mas o que seria isso? Eu entendo que um cargo ou função para isso. Um cargo ou função específica. Cargo ou função. Isso é atribuições relacionadas. Nós sabemos muito bem que nós temos cargos de pregoeiros no âmbito da administração pública. Nós temos cargos de analistas de licitações. Nós temos funções gratificadas de pregoeiro. Nós temos funções gratificadas de analistas. É isso que eu entendo que é ali. Não é o encargo, que é a maior parte da realidade brasileira. É o encargo. Pega e toca lá para o cara ser além daquilo. Ele não ocupa um cargo específico. São todos alternativos. Preenchendo um exemplo. Estão fazendo curso na escola de governo aqui de fiscal de contrato. Está suprido. Está suprido. Preencheu só esse aqui, já pode ser fiscal de contrato, viu? A partir de amanhã, todo mundo já pode ser fiscal de contrato, aí já pode estar recebendo contratos para fiscalizar. Já fecha esse aqui, ó. Certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. Um dos exemplos. Então, um supre o outro, são alternativas. E o terceiro? O terceiro, já respondo, Guilherme, tá? Olha só, o Guilherme diz o seguinte, professor, no caso de nomear alguém que trabalhe na área de licitações e contratos, não haveria risco de ir de encontro com o princípio da segregação de funções? Eu já vou explicar o princípio da segregação de funções, tá, Guilherme? Que tá aqui, ó. Ó, eu já volto nele aqui, ó. Aqui está a segregação de funções. Deixa eu voltar aqui para cima. O 3. Não seja um cônjuge ou companheiro, de licitantes ou contratados habituais da administração. Nem tenham com eles, os contratados habituais, vínculo de parentesco, colateral por afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Meus amigos legisladores, tinha que ter dado uma elucidada melhor nisso aí. Olha o tamanho desse rabanete aí. Olha o tamanho desse rabanete. Olha, defina o que é isso aí, porque a lei não definiu. A lei não disse o que é, afinal de contas, o licitante ou contratado habitual. O licitante habitual é aquele cara que vai lá, participa 20 vezes e não ganha nunca, mas ele é um licitante habitual? Eu entendo que sim. Um contratado habitual é um cara que tem um único contrato com a administração há 5 anos? Ele é um contratado habitual ou é aquele cara que tem vários contratos com a administração? Veja, até que ponto eu vou inviabilizar um servidor de fiscalizar? Olha só, olha um exemplo. Digamos que o servidor tenha uma cônjuge que é administradora de uma empresa que entrega pão, uma padaria. Tá, ele está inviabilizado de fiscalizar a obra lá? Porque ele é cônjuge de uma contratada habitual, ela entrega pão há 20 anos. Não tem fundamento. Então, aqui tem que haver uma interpretação no sentido de que, embora não esteja escrito, eu tenho que interpretar no sentido de que ele não pode fiscalizar, obviamente, aquela área em que a cônjuge ou em que o cônjuge atua. Eu não posso fiscalizar, e isso vai estar mais à frente aqui, eu não posso fiscalizar o contrato
em que eu tenho relação direta, em que eu tenho um conflito de interesses. Do contrário, não. Efetivamente, vocês entendem que a vontade do legislador foi de afastar qualquer possibilidade de fiscalização? Olha o exemplo do pão. Acabei de dar o exemplo do pão. A cônjuge tem um contrato, entrega pão há 15 anos. Ele não pode fiscalizar a obra? Ele não pode fiscalizar a entrega de medicamentos? É claro que ele pode. Então, isso tem que ser analisado em correlação. Tem que haver a correlação. Conflito de interesses deve ser declarado de imediato. Conflito de interesses é motivo para impedimento do servidor fiscalizar. Tem que ser informado na primeira ocasião. Conflito de interesses configura ato de improbidade administrativa, se não declarado. Veja, eu sou um servidor público. Sei que minha esposa vai participar daquela licitação. Deste processo licitatório, eu estou fora. Eu não participo de nenhuma etapa. Eu não integro comissão de contratação. Eu não integro equipe de apoio. Eu não dou parecer. Eu não faço fiscalização de contrato. Eu não faço nada. Isso é dever meu de informar. E se a administração pública não acatar, ela está assumindo a bronca. Eu informo formalmente isso e eu me afasto desse cenário. Eu não quero nem chegar perto disso. Senão eu vou arrumar problema para mim e para a contratada, viu? Para mim e para a contratada. Então, isso é muito importante, tá? Isso aqui para fiscalização de contratos nós vamos ter em vários momentos. Vamos aqui para alguns julgados do nosso TCU. Olha só. Antes de nós irmos lá para a segregação de funções. Os responsáveis pela fiscalização de contrato não podem ser designados em situações que envolvam conflito de interesses. Este aqui é o Acórdão 3083 de 2010, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro. Tá aqui, não pode. Ele tem o dever legal de informar conflito de interesses. Segundo, parentes ou cônjuges de proprietários ou sócios de entidades contratadas não devem ser designados como responsáveis pela fiscalização, gestão ou qualquer função que envolva o controle da execução do quê? Isso nos permite interpretar aquilo ali, do respectivo contrato, entenderam? Esse dispositivo do inciso 3, ele não pode ser simplesmente interpretado de modo aleatório, solto. Esse Acórdão 1885 de 2009 do plenário do TCU, ele nos dá aquela interpretação que nós precisamos, ó. Parentes, o cônjuge não pode ser designado fiscal de contrato para controle de execução do respectivo contrato, sob pena de eu inviabilizar. Daqui a pouco não tem mais nenhum fiscal de contrato. Se pegar, às vezes, a realidade de um município brasileiro, isso pode ocorrer, de eu não ter mais nenhum fiscal, porque todo mundo tem, né, algum vínculo, alguma relação. Parágrafo 1º. Nós vamos entrar num vespeiro a partir de agora. A autoridade competente para as designações deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Primeiro, princípio da segregação de funções não tem definição. Senão não é princípio, vira regra. Primeiro ponto. Essa é a grande questão. Princípio não tem definição legal. A partir do momento que eu faço a definição legal de um princípio, ele deixa de ser princípio, ele vira regra, porque ele está definido no texto, na norma. Então, princípio da segregação de funções não tem nome pronto. Esse princípio da segregação de funções nasceu lá do controle. Nasceu no controle interno, depois foi adotado pelo TCU nos seus julgados, e isso passou a se estabelecer no âmbito da administração. Traduzindo, é separação de funções. Separação de funções.
Segregação de funções é cada um desempenha uma atribuição naquele processo. Então, quem ordena a despesa referente daquele contrato não pode ser gestor do contrato, fiscal do contrato, não pode ser o agente de contratação, não pode ser membro da comissão de contratação, não pode ser membro da equipe de apoio, não pode ser pregoeiro, não pode ser requisitante também. Então, essas funções têm que ser separadas. O fiscal de contrato não pode integrar comissão de contratação, equipe de apoio, ou ser pregoeiro daquele processo que resultou no respectivo. Ele pode ser de outro, não há nenhum impedimento. Ah, essa história de que pessoal de licitações não fiscaliza contrato, não fiscaliza, até por aí, é óbvio que pode. Dependendo do lugar, do tamanho, vai fiscalizar. Por quê? Ele não vai fiscalizar aquele processo que ele colocou à mão. Se ele foi membro de equipe de apoio no processo, ele não pode. Se ele foi o requisitante daquele processo, ele não pode, mas do outro ele pode. Então, nós temos que fechar um círculo para compreender a segregação de funções. O ordenador de despesas, esse cara não bota a mão em processo nenhum, porque ele ordena todas, geralmente, a não ser quando há segregação. Né? Nós temos alguns lugares aí que nós temos inúmeros ordenadores de despesas. Na Câmara mesmo, tem mais de uma centena de ordenadores de despesas aí ou não? Né? Ou fica tudo na figura do presidente da mesa, o diretor? Não, né? São vários ordenadores. Então, nós temos que sempre compreender essa separação dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo. De processos diferentes não há problema. Exemplo, quem faz o recebimento provisório não faz o definitivo. É justamente para detectar problema. Uma falha muito grande, olha aqui, uma falha muito grande. Quem é o requisitor não pode receber. Quem requisita, quem pede, não recebe. Aquela historinha de 20 anos atrás lá, né, ainda antes da Lei 866, que diziam a melhor pessoa para fiscalizar ou receber é quem pediu, porque ela sabe o que pediu. Isso é história lá de 20 anos atrás, ficou para trás, há muito tempo atrás. É justamente para detectar o problema. Hoje, os problemas de fraudes em licitações, deixa eu apagar aqui, eles não estão na licitação, a grande maioria. Está na execução contratual, em contratos fantasmas ou executados de modo diferente do contratado. Então, quando eu coloco aqui, olha só, eu vou usar esse termo, tá? Não é o termo técnico, mas eu vou usar, requisitor. Eu tenho requisitor, eu tenho fiscalizador, e eu tenho o recebedor. Se esse cara é o mesmo desse, eu atalhei o meu ciclo de prevenção da minha primeira linha de defesa. Eu só tenho um cara aqui, ó, para detectar alguma fraude. Porque esse aqui é o mesmo. Se esse cara aqui é o mesmo desse, eu só vou ter um. E eu tenho que ter 3 figuras. Esse faz o recebimento provisório. E este aqui, ou uma comissão, faz o definitivo. Pode ser um servidor designado, um outro, ou uma comissão. Para eu ter aqui, se o esquema está entre o requisitor e a contratada, eu tenho 2 caras para plotar isso aqui, para identificar, a não ser que eles estejam carregando o balde do mel junto. Né? Se eles estão aqui, mas o risco diminui, porque eu vou ter mais 2 para dividir o mel. Agora, se esse cara aqui é o mesmo desse, acabou. Se esse aqui não plotar ou estiver carregando o mel junto, eu vou ter o risco na minha contratação. Então, é por isso que essa história de 30 anos atrás aí de que quem requisita, e geralmente, às vezes tem alguns lugares que o almoxarife requisita e ele recebe. Inclusive, eu participei há um tempo atrás, acompanhei uma ação penal muito grande que envolvia, né, problemas de execução de contratos, em que um dos maiores problemas que foi justamente batido na ação era isso.
Era o almoxarife requisitava e ele mesmo recebia. Como assim? Não tem, são 3 figuras diferentes. Um requisita, um fiscaliza e recebe provisoriamente e um recebe definitivamente. Não é a mesma figura. Não é a mesma figura, tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui a minha tela. Temos que observar isso. Tem que ser observado, tá? Essa segregação de funções. Impedimentos. A própria Lei 14.133 vai trazer alguns impedimentos. Observem aqui esses impedimentos do fiscal de contratos. Não poderão disputar licitação ou participar de execução de contrato direta ou indiretamente. Inciso 4, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Aqui, fiscal de contrato. Agentes públicos que estão me ouvindo. Primeira oportunidade. Se você tem algum vínculo com uma potencial licitante, você toma conhecimento de que ela vai participar da licitação, requeira por escrito teu afastamento imediato, sob pena de incidir em improbidade administrativa. Deixa eu mostrar aqui. Muito obrigado pela deferência, Denise. Fico muito feliz. Deixa eu abrir aqui, ó, justamente para mostrar. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a 12.813. Improbidade. Aqui, ó. Colocar na tela. Essa aqui é a nossa famosa lei de conflito de interesses. A nossa 12.813. Olha o que nós temos aqui, ó. Isso está aqui no artigo 12, ó. O agente público que praticar os atos previstos no 5º e no 6º incorre em improbidade administrativa. Vamos lá para o 5º e para o 6º. Olha só. Configura conflito de interesses no exercício do cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio de terceiro, executar atividade que implique a prestação de serviços ou manutenção de relação de negócios com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual ele participe, enquadra aqui no 2. Tá? Se ele for membro de comissão de contratação, membro de equipe de apoio, se ele for fiscal de contrato. Essa aqui não entra aqui no 2. Aqui pode entrar no 4, ó, atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados. Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, parentes e aí por diante. Então, vejo que existem inúmeros tipos aqui no 5º e no 6º também. Aqui no 6º já não é mais tanto, que já são outras situações próprias. Mas que configuram conflito de interesse e que, se não for arguido no primeiro momento pelo agente público, tá, pode incidir em ato de improbidade administrativa. Então, tem que ficar muito cuidado. Nesse caso, como incentivar a compra, economia local em uma cidade com menos de 20 mil habitantes, sendo que nessa cidade dificilmente não irá se encontrar alguém que não se enquadre nesses requisitos? Não, eu entendo aqui, Everaldo, que, olha, só não vai conseguir enquadrar se for do prefeito. Só não vai conseguir se for do prefeito. E aí eu acho que não tem que se enquadrar mesmo, porque pô, fica um tanto complicado. Agora, fora isso, segrega.
Afasta. Eu não tenho ninguém para colocar no lugar daquele cara para aquele processo específico. Entendeu? É o processo específico. Se é para vender pão, lá o exemplo da padaria que eu dei, eu me afasto do processo de pão, não quero nem saber da compra de pão. Meu colega do lado que vai fazer lá. Tem uma equipe para isso. Eu vou cuidar aqui do material de expediente. Vou cuidar da compra do papel higiênico para as escolas. É isso que eu faço. Né? Então, não, é processo específico. Agora você matou a grande questão. Eu não posso interpretar isso de modo diferente que não seja do processo específico. O próprio TCU já estabeleceu esse entendimento anteriormente, é do processo específico. Do contrário, eu posso não ter gente para trabalhar. Não é de todos os processos, é daquele processo de contratação. O conflito de interesses, ele se dá de modo concreto, em caso concreto, não de modo geral e abstrato. Por isso que eu digo, olha, eu sei que aquela pessoa vai participar, que eu me afasto da situação nesse momento, vou participar de outros e tal, mas desse aqui eu não posso botar a mão, tô fora. Entenderam? É do processo específico, do caso concreto. Do contrário, nós inviabilizaríamos. Inviabilizaríamos aí inúmeros órgãos ou entidades. Olha o que diz o artigo 122 aqui da Lei 14.133. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço do fornecimento, a chamada subcontratação lícita. Olha o caso da subcontratação lícita aqui. Está no parágrafo 3º. Será vedada, proibida, a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes destas mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Ou ainda, se deles forem cônjuge, companheiro ou parente, conflito de interesse. Por quê? A empresa alfa ganha a licitação e subcontrata a empresa beta, que é da esposa do prefeito, um exemplo. Não, na subcontratação também não pode. Então, é outra vedação aqui na subcontratação. Tá? Pessoal, nós estamos nos últimos 10 minutos da nossa exposição e eu quero agora dialogar um pouquinho, quero responder algumas dúvidas, né? Aqui, fiscalização na prática, nós vamos ver na nossa manhã de amanhã, né? Amanhã nós veremos a nossa segunda parte e eu quero estar batendo. Temos aqui perguntas, dúvidas? Alguém pode levantar a mão? A Fernanda tem dúvida, né? Deixa eu abrir aqui o microfone da Fernanda. Vocês preferem fazer pelo microfone mesmo? Não tem problema algum? Quem quiser fazer pelo microfone, pode clicar na mão ali, que daí eu abro especificamente o áudio. Aqueles que, porventura, não desejarem, pode colocar pelo chat. Aí que a Fernanda sumiu. A Fernanda baixou a mão. De repente, ela tinha clicado ali, ela não queria fazer a pergunta. Não temos aí nenhuma pergunta? Às vezes, fica aberto, né, para aqueles que quiserem realizar alguma pergunta aí. Se quiser, pode levantar a mão para fazer pelo microfone ou pode perguntar pelo chat. Eu deixei 10 minutos para nós tirarmos as nossas dúvidas. Eu não vou embora, não, viu? Vou aguardar as perguntas. Olha só, a Fernanda justificou ali, né, que a mão foi no momento da capacitação de servidores. Bom, pessoal, sem impressão nenhuma, obviamente, né, eu quero falar nessa parte final aqui, dizer que essa questão da fiscalização de contratos, ela não é nada agradável, não. Ninguém quer ser fiscal de contrato. Essa é a realidade. Ninguém quer ser. E assim, já acompanhei algumas realidades em que o fiscal de contrato, ele tomou conhecimento que era fiscal de contrato quando ele recebeu a citação da ação de improbidade. Quando chegou lá o oficial de justiça citando ele para uma ação de improbidade, que ele foi descobrir que ele era fiscal de contrato. Porque o cara tinha sido designado, publicado, nunca tomou ciência, nunca fiscalizou nada, e quando ele viu, ele se reparou lá como réu numa ação de improbidade administrativa. Então, essa é uma grande questão que todos têm que ter um cuidado muito grande. Tem que levar com seriedade. Ela não é uma função principal do servidor. Por isso que, muitas vezes,
ela é deixada de lado. O servidor tem 1000 atribuições do cargo dele e, cumulativamente, aquilo ele tem um contrato para fiscalizar. E que, muitas vezes, aquilo está como última prioridade dele. Última prioridade. Nós temos que ter um certo cuidado com isso. Temos que ter um certo cuidado, porque a conta pode vir e pode ser cobrada. Temos 2 perguntas aqui que eu vou responder. A do Guilherme. O Guilherme pergunta o seguinte: professor, as sanções que o gestor de contrato aplicar segue algum rito específico? Sem dúvidas, Guilherme. Segue o rito específico do processo administrativo estabelecido pela Lei 14.133, que está lá pelo artigo 160 e alguma coisa, não lembro a região topográfica de cabeça ainda. Talvez eu tenha errado até feio ali, mas agora nós temos um rito. É uma comissão, né, conduzida por 2 ou mais servidores estáveis, que darão 15 dias de defesa prévia, se houver produção de prova, mais 15 dias de alegações finais, para ao final, mediante decisão fundamentada, que agora tem parâmetros que devem ser seguidos na Lei 14.133, aplicar a sanção. Ela não é sem o devido processo legal, sem ampla defesa e contraditório. E, obviamente, que tem que haver uma regulamentação própria, atribuindo para o gestor de contratos a competência para aplicação daquela sanção, que jamais poderá ser a de declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade é exclusiva, de ministro ou secretário. Então, o gestor ele pode aplicar uma advertência, ele pode aplicar um impedimento, mas, em atenção ao princípio da legalidade, isso tem que estar regulamentado dentro do órgão ou entidade, uma regulamentação própria. A lei ela não traz competência exclusiva para outros. Em grande parte dos lugares, isso fica na mão do ordenador de despesas, mas não precisa ficar na mão dele. Pode ficar um nível abaixo, sem problema algum. Perfeito? Deixa eu ver aqui, temos mais uma pergunta abaixo. O Geraldo pergunta o seguinte: em um contrato de serviços de assistência técnica, garantia e serviços de suporte de tecnologia da informação, com pagamento mensal, onde se exige que a contratada possua equipe técnica capacitada, deixa eu baixar para poder ler aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui. Possui equipe técnica capacitada e certificada pelo fabricante. Com que frequência o fiscal deve apurar que a contratada continua mantendo as condições técnicas de sua equipe? Bom, Geraldo, minha análise. Eu entendo que o atestado, o certificado pela fabricante, ele possa haver um prazo de validade. Se tiver prazo de validade, eu tenho que aferir dentro daquele prazo de validade. Se não for por prazo de validade, se ele for por um prazo indeterminado, neste ponto específico, eu não tenho que exigir, porque ela vai me trazer o certificado novamente, né? Eu pediria, e aí isso entra dentro do fiscal de contrato, eu pediria mensalmente, né? Eu entendo, a lei não diz, ela não prevê quanto tempo, mas eu prefiro. Se o pagamento é mensal, eu entendo que para cada pagamento ela tem que demonstrar as condições técnicas que ela mantém. Então, eu pediria mensalmente. Faço isso. Faria isso mensalmente. Tá? Ainda tenho dúvidas da capacitação dos servidores. Até eu tenho dúvidas, às vezes da minha também, né? Da minha capacitação também para determinados contratos. Eu não tenho capacitação também, né? Para determinados contratos. A Fernandes, você explica tão bem que a dúvida surge da seguinte forma: como vou fazer o meu órgão entender tudo isso? Pois é, Fernanda. Fernanda, ficará gravado aí no YouTube da Câmara, né? Eu sugiro que você pegue e encaminhe para eles e peça para a chefia assistir. Será que eles vão assistir? É a dúvida que surge, uma nova dúvida, né? Será que eles vão assistir? Tem muita gente que deve estar rindo aí. A dúvida é essa escola do governo para testar a capacitação do servidor. Então, tem alguém aqui que está com o nome licitação, não peguei o nome, se informou antes ali, essa escola de governo, é a escola mantida pelo poder público.
Nós temos inúmeras. Nós temos a ENAP, nós temos a ESAF, nós temos a própria escola da Câmara, nós temos as escolas aí de órgão interno, nós temos a escola do TCU, nós temos o instituto aqui do TCU. Então, essa é a grande questão. Obviamente, né, que o simples fato de eu colocar um servidor lá para fazer, muitas vezes, um curso que se dá com leitura de 3, 4 páginas de PDF, e ele sai com certificado, e eu digo que ele está habilitado, isso é, muitas vezes, falta de lealdade com o meu servidor. É falta de lealdade com ele. Muitas vezes eu pego o cara, soco ele lá para fazer um curso de ler 3, 4 PDF, ele imprime um diploma em PDF que sai lá dizendo que ele é especialista em fiscalização de contratos, e eu digo, ele já é especialista, já está habilitado. Não é assim que funciona. Eu entendo que isso é falta de lealdade com ele. Né? Entendo que isso é falta de lealdade com ele. Eu acredito que nós temos que buscar efetivamente qualificação com cursos voltados para isso, específicos para isso, e correr atrás, né? Buscar qualidade, buscar aquilo que tem efetivamente para dar para os servidores para buscar. A Joyce ali que perguntava. Perfeito, Joyce, tá? A Cel perguntou, professor, você pode trazer para a aula de amanhã como fiscalizar obra de contratação integrada? Selma, eu preciso de um curso específico para isso. Eu preciso... eu não tenho como, em 2 horas hoje, 2 horas amanhã, eu focar só na contratação direta. Eu posso, obviamente, mencionar, posso falar um pouco dela, né? Mas... E ela é um problema, até porque muitas vezes ela vai ter vários pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, de repactuação, que vão encontrar barreiras aí, porque foi ela que elaborou projetos, ela que fez. Então, é chato de fiscalizar, mas eu dou uma mencionada, mas eu não tenho como fazer um aprofundamento específico para ela, tá bem? A do Senira diz o seguinte, professor, pode falar sobre a fiscalização compartilhada de um mesmo contrato, serviço, sendo 3 ou mais pessoas com atribuição de fiscal setorial de um contrato de serviço? Eu não entendo, eu entendo que isso não seria pertinente, não. Eu entendo que nós deveríamos ter um contrato, um fiscal titular e outros substitutos, a não ser que eu defina especificamente a função e a atuação de cada um. Porque daqui a pouco eu tenho 3 fiscais designados e nenhum fiscalizando. Isso pode acontecer. Né? Como lá no Rio Grande do Sul nós falamos, cachorro que tem 2 donos passa fome. Né? Porque aí um acha que o outro deu comida, o outro não dá porque deu, e o cachorro, coitado, fica com fome. A mesma coisa que eu ter 3, 4 fiscais fazendo a mesma atribuição. Não é recomendável. Não é recomendável, né? O Daniel pede para eu trazer o assunto de contratação integrada, trago sim. Deixa eu ver aqui. O Evaldo diz, o fiscal de contrato corre o risco de perder o cargo público por eventuais equívocos praticados no ato de fiscalização ou má interpretação da lei. Exato, Evaldo. Isso é um risco muito grande, está em constante risco disso acontecer. É complicado, é uma função muito chata, tá?